Pessoal, eu já gravei alguns vídeos aqui no canal tratando deste episódio do primeiro livro de Samuel, no capítulo 28. Como vocês sabem, ali nós temos uma comunicação mediúnica, nós temos o espírito do profeta Samuel em contato com o rei Saul. A grande polêmica, que eu não sei nem o porquê existe essa polêmica, porque o texto ele é óbvio, mas a grande polêmica é que muitos evangélicos, principalmente evangélicos, entendem que ali não há espírito nenhum, não é o espírito do profeta Samuel, mas sim um demônio disfarçado, apesar de que o texto em nenhum momento diz ou insinua que ali é um demônio disfarçado. E aí, eu já gravei alguns vídeos aqui no canal onde eu trato deste assunto. Veja, gravei um vídeo do pastor e teólogo Iago Martins, em que ele é claro ao dizer que ali é de fato o espírito do profeta Samuel e não um demônio disfarçado. Gravei também um vídeo aqui no canal tratando especificamente, detalhadamente deste texto. E há também um outro vídeo em que eu faço uma refutação ao Hernandes Dias Lopes. O Hernandes Dias Lopes, ele já entende que ali de fato era um demônio disfarçado, que não era espírito nenhum, mas um demônio disfarçado. Bom, daí vocês sabem que, principalmente neste vídeo do Hernandes Dias Lopes, que eu faço ali as minhas refutações, percebe-se que muitos nem assistem ao vídeo. Isso fica muito claro quando você analisa os comentários. Há muitos fanáticos que simplesmente veem o título do vídeo, apenas veem o título do vídeo e saem comentando fanaticamente, mesmo você refutando tudo isso. Bom, agora eu trago um outro vídeo. Nós temos aqui quatro pastores, três vão concordar que ali de fato era o espírito do profeta Samuel. Ali era o espírito do profeta Samuel e demônio nenhum. Apenas um, que é esse daqui, o carequinha, apenas um vai dizer que ali era um demônio disfarçado. Ele aqui seria um negacionista. Outra coisa, no vídeo que eu falei que eu refutei o Hernandes Dias Lopes, eu citei inúmeras bíblias de estudos, as mais conhecidas, as mais famosas, inclusive no meio protestante, as que eles mais gostam. Eles sabem disso. Bíblia de Estudos Thomas Nelson, Bíblia de Estudo NAA, Bíblia de Estudo Almeida e etc., John MacArthur. Todas essas concordam que ali de fato era o espírito do profeta Samuel. Mas não, está todo mundo errado, ninguém sabe interpretar a Bíblia, apenas esse pequeno grupo, pequeno não, apenas esse grupo que acha que era demônio que de fato está certo. O que eu quero demonstrar com esse vídeo não é empurrar a goela abaixo a minha tese de defesa, não é isso. Eu aceito, eu respeito quem acha que ali era demônio, apesar de que o texto ele é claro ao falar que ali é espírito. Então não quero empurrar a goela abaixo, nada não. Mas eu só acho absurdo que esses que defendem que ali de fato era um demônio, eles se acham detentores da verdade absoluta. Só eles sabem interpretar a Bíblia, mais ninguém sabe. Só eles possuem ali a grande sabedoria de entender que ali tem uma mensagem subliminar que era um demônio e nós não entendemos. Então, por que eu estou mostrando esses vídeos? Para mostrar que mesmo no meio evangélico, mesmo no meio protestante, essa questão não é unânime no sentido de que ali era um demônio disfarçado. Não, há muitos protestantes, muitos evangélicos, sérios, como eu vou mostrar aqui agora. Eu já mostrei também em outros vídeos que acabei de falar, que concordam que ali é o espírito do profeta Samuel. Então, cuidado, às vezes você foi doutrinado pelo seu pastor a achar que todo o meio evangélico pensa dessa forma. Não é, não é. Pare para pesquisar, pare para estudar. E outra coisa, o fato, eu não estou discutindo aqui eu não estou falando aqui que esses pastores concordam que deve haver uma comunicação mediúnica, que eles concordam com as comunicações mediúnicas, que eles praticam comunicações mediúnicas. Eu não estou falando disso. Eu estou tratando especificamente do caso de Samuel, do espírito de Samuel. Era espírito ou era demônio? Não estou aqui debatendo se é permitido ou se não é permitido. Eu tenho também um vídeo aqui no canal
em que eu trato dessa proibição. Há um vídeo aqui no canal em que eu falo do porquê da proibição. Qual a razão da proibição? Qual a motivação da proibição? Eu chego a dizer que a proibição é muito simples. Primeiro, se algo é proibido, é porque é possível de ser praticado. Ninguém proíbe algo que é impossível de ser praticado. Então, a possibilidade de comunicação existe. A motivação da proibição, eu discuto nesse vídeo também o porquê da proibição. E digo mais, neste vídeo que eu gravo, que eu falo especificamente da proibição, que eu não vou abordar aqui neste vídeo, apesar de que eu estou aqui fazendo um pequeno parêntese, eu falo da revogação dessa proibição. Porque o próprio Moisés aparece, inclusive, a Jesus lá no Novo Testamento. E você que estuda minimamente interpretação bíblica, é uma regra que não é uma regra espírita, é uma regra do meio acadêmico mesmo. No sentido de que aquelas proibições do Antigo Testamento, percebam, as proibições do Antigo Testamento só são proibidas para o cristão nos dias atuais se essa proibição for repetida no Novo Testamento. Você não tem nenhum mandamento no Novo Testamento proibindo essa comunicação. Pelo contrário, o que você tem é o profeta, no caso, desculpa, o Moisés aparecendo para Jesus no Novo Testamento, ele mesmo então revogando essa proibição. Mas, enfim, eu não quero abordar neste vídeo aqui, apesar que já me alonguei, essa questão da proibição. Eu quero tratar desse livro de Samuel, mostrando para vocês esse vídeo aqui muito específico. Se você tiver interesse, curiosidade em aprofundar esse conteúdo, eu digo, há outros vídeos aqui no meu canal em que eu falo dessas e outras questões a respeito da comunicação mediúnica. Tudo bem? Vamos ao vídeo, eu vou deixar ele seguir e depois vou fazendo algumas pequenas paradas. Vamos lá. Só um momento, mudar um pouco essa tela aqui. Então vocês irão perceber que nós temos aqui 4 pessoas em mesa, apenas esse do meio, esse careca aqui, o rapaz careca. Eu estou falando careca porque eu não sei o nome dele. Ele é o único aqui que vai defender a tese de que era um demônio disfarçado. 8 relata uma médium verdadeira ou um engano de Satanás? Fala, pastor. Não, por favor, por amor de tudo. Passo, né? Tá, mas quando eu olho para o texto, se o texto está falando que era uma médium, para mim é uma médium. Como também está falando que é Samuel, é Samuel. Eu acho que ali foi tudo verdadeiro. Pronto. Você tem aqui o primeiro pastor, de modo muito simples, de modo muito objetivo, dizendo ali é o espírito do profeta Samuel. Ponto. Não tem demônio nenhum. Aí vem esse rapaz aqui agora, o careca, como eu disse, eu estou chamando de careca porque eu não sei o nome dele, e ele vai defender que ali é um demônio sem base nenhuma. Pela mentira. Tudo. A médium realmente fez as consultas, isso existe, isso acontece, isso é real. Eu estava na Alemanha uma vez e a discussão na classe é se o texto dos endemoniados era mito, ou era ilusão, ou era fantasias. Trazer vocês para o Brasil, para vocês verem de perto lá. A situação existe, o diabo é real. Quando invocado, ele sabe utilizar todos os meios para enganar e para confundir. Inclusive, uma das preferências dele é a saudade. Você está vulnerável, você perdeu um filho, perdeu um parente, um ente querido, e de repente aparece alguém dizendo, teu filho está te chamando para falar com você e tudo mais. Então, as artimanhas de Satanás, nunca nos esqueçamos que ele é capaz de se apresentar como anjo de luz. Então, ali em Samuel, eu acredito que tudo foi realmente verdadeiro nas invocações, nas consultas e tudo, e estava ali o mestre da mentira agindo o tempo todo. Assim entendo. Isso. Agora vocês vão ver o Augustus Nicodemos, um grande teólogo conhecido no meio protestante, pastor, presbiteriano, calvinista, e ele vai defender que ali, de fato, era o espírito do profeta Samuel. Eu vou repetir uma coisa. Não estou dizendo que eles concordam com a prática mediúnica. Esse não é o objetivo do vídeo. Mas sim analisar o episódio do primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Ali era o espírito de Samuel ou era, de fato, um demônio disfarçado? Vejam aqui as palavras do Augustus Nicodemos. Só um instante.
Eu tenho uma opinião diferente. Mas aqui não adianta a gente nem brigar por isso, viu, Jader? Porque esse texto é um dos textos mais difíceis de toda a Escritura. E você vai encontrar... Não tem dificuldade nenhuma nesse texto. É porque eles querem negar que ali haja um espírito, eles querem negar que exista uma comunicação mediúnica. Então, para você poder negar, tem que fazer todo um marabalismo. Alguns não negam, mas aí ficam nessa saia justa. Então, ele, o Augusto Nicodemos, não vai negar a comunicação mediúnica, vocês vão observar que ele concorda que ali é espírito. Como eu disse já naquele caso de escatologia, gente boa defendendo a posição. Eu acho que era Samuel mesmo. A razão pela qual eu digo que é porque quem escreveu aquele texto acreditava que era Samuel. E disse Samuel, e respondeu Samuel. Quem quer que escreveu aquele texto acreditava que quem apareceu ali foi Samuel. Tanto é que se referiu dessa forma. A pergunta é, mas isso não violaria os princípios de Deus? Eu acredito que ali o que temos é Deus fazendo recair sobre Saul a sua própria culpa. Quando uma pessoa insiste em fazer o mal, Deus então entrega aquela pessoa ao erro para que a culpa dela aumente mais ainda, para que o juízo dele seja ainda maior. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Porque não receberam a verdade para serem salvos, Deus lhes manda a operação do erro para que creiam na mentira. Então, do engano, para que creiam na mentira. Então, ali eu entendo, Deus permitiu que Samuel voltasse para incriminar e inculpar Saul ainda mais. A minha base é que quem escreveu aquilo ali está dizendo o tempo todo, Samuel, 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 Samuel. Gente, qualquer um que leia esse texto vai chegar a essa conclusão. Qualquer um que lê esse texto vai chegar à conclusão que ali não tem demônio nenhum disfarçado, ali é o espírito do profeta Samuel. A dificuldade, esse negacionismo, está naqueles que, de fato, insistem nesse fanatismo sabe? É como se dizer assim, não, se eu confirmar que ali, de fato, era o espírito do profeta Samuel, eu vou estar concordando com o espiritismo, então eu não posso concordar com o espiritismo, tem que inventar aqui uma interpretação. É o que faz esse rapaz aí, o único negacionista da mesa. Eu entendo, reverendo, a minha dificuldade, e o texto realmente é muito difícil, mesmo hebraico. Não tem dificuldade nenhuma, o texto é claro. Ali é muito delicado, dos textos mais que requerem muito estudo dos sábios da língua. Não precisa de muito estudo de sábios da língua, não precisa de nada disso. Qualquer um, pegue qualquer tradução, você vai chegar a essa conclusão que ali era o espírito do profeta Samuel. Me perdoe a insistência, já mostrei para vocês várias bíblias de estudos, vários comentaristas, opiniões de teólogos, até pastores renomados, não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade está entre aqueles que querem simplesmente negar por negar que existe a comunicação mediúnica. Dificuldade que nós vamos ter dentro da própria Escritura é que os mortos não voltam. A Escritura nunca fala isso. Inclusive, quem defende isso são os adventistas. O adventista, ele defende a questão do sono da alma. Então, se ele defende a questão do sono da alma, a alma está em estado inconsciente, então, evidentemente, que o adventista vai ter que defender que ali não tem comunicação mediúnica. Agora, que o texto bíblico diz que não há essa comunicação, que os mortos não falam, mentira, tanto é que está aqui no primeiro livro de Samuel, nós temos um episódio lá com Jesus na Transfiguração, entre outros. Agora, sabemos da soberania de Deus, se é esse o caminho que o irmão está dizendo, eu quero entender por isso. Eu entendo que, eu peguei mais a questão de que o mal existe, esses círculos existem, aparece realmente alguma coisa ali e fala até mesmo profundidades. Veja, aparece alguma coisa ali, fala profundidades, mas ele não quer admitir que é um espírito do profeta Samuel. Segredos e mistérios. Agora entendo que existe espírito do mal agindo ali, que também Deus permite. Quando estava ali, Deus mesmo disse, olha, apresente um espírito aqui, um disse, eu vou ser... Então Deus ele permite que um espírito do mal, um demônio, ele se manifeste, mas Deus não permite que o espírito do profeta Samuel se manifeste, ou qualquer outro espírito. Ele só permite que os maus se comuniquem. Por qual razão? Qual a lógica disso? Qual o fundamento disso?
E se os maus ou os demônios se comunicam sem a permissão de Deus, então eles são superiores a Deus? Eles são mais poderosos do que Deus porque eles fazem algo que Deus não permite? Qual que é a lógica disso? Então, se Deus permite que o espírito do mal se manifeste, porque ele não permitiria que o espírito de Samuel também viesse se manifestar, entre outros? E aqui para enganar, e foi isso que aconteceu. É um texto muito difícil, um texto muito delicado. Repito, a dificuldade e ser delicado o texto está apenas no negacionismo dele, porque ele não quer admitir algo que está explícito no texto, entendeu? Ele está vendo que o texto está explícito dizendo que é o Espírito de Samuel, mas ele encontra essa dificuldade porque ele quer negar aquilo que está no texto. Eu acho engraçado aqueles que vêm comentar aqui no canal, depois vocês olhem lá o vídeo que eu gravei do Hernandes Dias Lopes, eles só ficam no negacionismo, eles não refutam nada, eles não rebatem nenhum argumento que eu coloco, simplesmente dizem, não é porque a palavra de Deus diz. Na verdade, eu pergunto para eles, tá, então só vocês conseguem interpretar a Bíblia, só vocês entendem a Bíblia. Todos esses outros pastores, não estou nem falando de mim que sou espírita, não estou nem falando dos espíritas, não. Estou falando todos esses teólogos, pastores, comentaristas, nenhum deles interpretam bem a Bíblia, nenhum deles entendem a Bíblia, só vocês que são negacionistas. Só vocês que entendem que ali é Satanás que entendem a Bíblia, só vocês compreendem. Eu entendo que tudo aconteceu ali, de fato, verdadeiro, autêntico, bíblico. E a dificuldade mesmo é essa de foi Samuel ou não foi Samuel. O irmão entende que foi Por causa do texto. Samuel por causa do texto, né? E a questão dos mortos não voltarem, a gente tem um precedente da glorificação de Jesus, quando Moisés e Elias voltam, né? Ok. Perfeito, aquilo que eu falei agora há pouco. E veja que Augusto Nicodemos é pastor, tá? Augusto Nicodemos é pastor. E ele mesmo está levantando, meu amigo, vocês dizem que os mortos não voltam. E o caso lá da transfiguração, em que o próprio Moisés volta, o próprio Elias. Okay. A questão ali que eu vejo também, reverendo. Eu disse a você que não dá para a gente. Não é verdade? É verdade. Ali a questão que eu vejo sobre Moisés e Elias, um foi arrebatado, o outro tinha sido morto já estava morto, mas ali são dimensões impressionantes, mistérios grandes, mas não houve. Veja que ele recorre sempre à questão do mistério, da dificuldade, para não aceitar o óbvio. Ali, de fato, também foi uma comunicação mediúnica. Tanto com Moisés, que ele admite estar morto, e se Moisés aparece, é uma comunicação mediúnica. E no caso de Elias, eles sempre falam isso, de que, na verdade, Elias não morreu, Elias foi arrebatado. Eu tenho um vídeo aqui no canal, não vou me alongar sobre isso, porque senão a gente vai desviar do assunto. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que Elias não morreu. A Bíblia não diz isso, que Elias não morreu. Fala da questão do arrebatamento, mas nada impede que ele tenha sido apenas um fenômeno do transporte. Ou Elias seria o único da Bíblia que não morreu, né? Você tem lá, por exemplo, no livro de Atos, o caso de Filipe. Depois você abre o livro de Atos, no capítulo 8, versículos 39 e seguintes, em que Filipe ele também é arrebatado e levado para uma outra cidade. Né? Então, há um fenômeno ali do transporte. Mas, enfim, mesmo deixando de lado a questão de Elias, Moisés está ali como espírito, ele não pode negar isso. E ele sempre fala mistério. Houve contato de ninguém do lado de cá com Moisés e com Elias. Né? Jesus, que é Senhor de vivos e de mortos, foi quem conversou com Moisés e com Elias, mas não teve contato com o lado de cá, humano da questão. Peraí, ele disse que não teve contato com mais ninguém? Vamos lá, gente, vocês precisam abrir a Bíblia de vocês, abram lá em Mateus, no capítulo 17, eu vou ler apenas um versículo. Na verdade, aqui vou pegar do iniciozinho, que fala assim, ó, 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. E ali ocorre o fenômeno da transfiguração, aparecem Elias e Moisés. Agora, olha só o versículo 4, o que é que diz? Pedro exclamou, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será a sua, uma de Moisés e outra de Elias. Como é que não teve contato? Como é que não teve contato? Pedro está aqui vendo, aqui é um contato, isso aqui é uma relação mediúnica. Isso aqui é um processo mediúnico. Pedro está vendo, eles aparecem para Pedro também. Certo? Então, como é que ele diz que só Jesus que teve contato com Moisés, com Elias? Mentira. Isso é mentira. Não é tudo para defender apenas uma tese, para defender uma crença. Mas é uma questão muito delicada, contudo, Você já percebeu quantas vezes ele fala que é algo difícil, algo delicado, que é mistério, apenas para não admitir o óbvio?
entendo que ali aconteceu uma invocação e apareceu alguma coisa, houve alguma coisa sobrenatural, sim. Se eu posso dar um pitaco, uma outra dica, talvez, do texto ali é a reação da médium. Ela fica espantada e quando ela vê Samuel. Para ela, aquilo não foi o que ela estava acostumada no dia a dia dela. Essa, pelo menos, é a impressão que eu tenho do texto. Esse último aqui também concorda que se trata do espírito Samuel. Então só temos um aqui discordando. O que eu quero mostrar para vocês mais uma vez? Deixa eu voltar aqui para minha telinha. O que eu quero mostrar para vocês? Eu não quero empurrar a goela abaixo de ninguém. Se você quer achar que aquilo dali era um demônio disfarçado, continue achando. Não tem problema nenhum. Você crê no que você quiser. Mas também não minta por aí dizendo que é uma unanimidade no meio protestante, no meio evangélico a respeito desse texto. É mentira. Muitos, inclusive nesta mesa aqui de debates, nós temos 4 pastores, 3 concordam que ali foi um fenômeno mediúnico, que era o espírito de Samuel, não era demônio nenhum. Apenas um discorda. Aí eu mostrei para vocês o vídeo do Iago Martins, também tem canal no YouTube, pastor, teólogo, livros escritos, ele fala a mesma coisa, ali é o espírito do profeta Samuel. Eu mostrei todas essas bíblias aqui, algumas, na verdade, nem mostrei todas, algumas dessas bíblias aqui de estudos, falando que ali é o espírito do profeta Samuel. E se você também for alfabetizado, se você souber ler, não precisa ser teólogo, não precisa ser biblista, nada nesse sentido, se você ler, você vai chegar a essa conclusão também, que ali é o espírito do profeta Samuel. Ponto. A dificuldade, o mistério, está apenas em quem quer negar o óbvio. Só isso, gente. Tudo bem? Bom, como eu disse, eu tenho uma playlist aqui no canal, em que eu falo da apologética espírita, e há vários vídeos em que eu comento vários assuntos. Eu convido a vocês a, com calma, assistam. Até você mesmo que é contra o espiritismo, você que quer refutar o espiritismo de qualquer jeito, quer negar o fenômeno mediúnico, primeiro veja os vídeos, não para você se convencer, mas é apenas para não passar vergonha e ficar dando voltas em círculos e repetindo as mesmas coisas. Porque, como eu disse, há pessoas que eu vejo que nem assistem aos vídeos, somente veem um título e já saem escrevendo, sabe? Não refutam nada do que foi dito e ficam naquela mesma ladainha que escutou do pastor, coisa nesse sentido. Bom, chamo vocês ao raciocínio. Vamos pensar, gente, vamos raciocinar. Então, quando o texto bíblico... Você não diz que respeita a Bíblia, você não diz que respeita o texto bíblico, então quando o texto bíblico for contra a sua crença, respeite, então, o texto bíblico. Tudo bem? Bom, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, deixa aqui, se você quiser, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo. E caso você não queira comentar, você é tímido, qualquer coisa nesse sentido, pelo menos deixa aqui o seu like, a sua curtida, porque isso ajuda na divulgação do nosso conteúdo. Tudo bem? Fico por aqui. Um forte abraço a todos.